Boa noite a todos, feliz ano novo, feliz 2025 a todos que estão aqui conosco presencialmente, nos assistem agora e também posteriormente, através das mídias sociais. Abrindo esse ano, hoje é o dia 17 de janeiro, e hoje nós estamos com a presença aqui na nossa casa espírita, no Emago Coelho Society, do companheiro Aníbal Albuquerque, que é lá de Fortaleza, do Grupo Espírita Paulo e Estevão. E, para abrir esse ano, ele traz o tema Ano Novo, Vida Nova. A nossa amiga Carol vai fazer a leitura inicial, seguida da prece, e logo após o Aníbal vai dar início à sua exposição. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aí também no virtual e estarão conosco. Eu vou fazer então a leitura do livro Vinha de Luz, psicografia Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Não te afastes, item 57, mas livrai-nos do mal, Jesus. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 13. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se, desde então, aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens, como se estes não lhe fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha, e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor, para servir metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do bem, do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até o último dia de força utilizável do mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Essa linda mensagem, né, de muita reflexão, então. Muita alegria em nossos corações por este momento de estarmos aqui, reunidos em nome do Cristo. Rogamos a presença dos benfeitores espirituais. Rogamos que o nosso Mestre Jesus esteja aqui conosco, iluminando as nossas mentes, os nossos corações, nos trazendo muita paz, muita sabedoria e muita fé. Que possamos, no dia de hoje, estarmos reunidos em harmonia e sob a proteção do Divino, nosso Pai Celestial. Que o nosso palestrante, neste momento, receba nossas melhores vibrações, que possa nos trazer uma palestra conduzida pelos nossos queridos irmãos benfeitores e que nos façamos ouvintes de coração e de alma. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá, deixa eu só arrumar aqui. Pode vir, Aníbal.
sei por quê aqui na tela, mas vamos ver, aqui ainda continua e não está em aberto aqui para o nosso palestrante. Alguém, se eu botar um pin aqui, pronto. Deu certo. Isso, vamos lá. Oh, conseguiu abrir, peraí. Tá bom, se você quiser, quer ir começando? Posso. Boa noite, amados Tá. irmãos. Todos Pode bem? começar. Começando a atividade, né, do ano, coisa maravilhosa, né, depois das festas. Pronto. Esse período, e a gente chamou Compartilhar aqui também. Ano Novo, Vida Nova, né? Porque já que o ano é novo, né? Que nossa vida também, com novas possibilidades, possam nos trazer novos caminhos, tá certo? E aí, o subtítulo, o subtema é Como a doutrina espírita pode me ajudar. Eu fiz, semana passada, uma live sobre esse tema para um centro espírita, Meimei, lá de Fortaleza, né? Coincidência. É muito bom estar aqui, a segunda vez que eu estou presencial e a terceira vez, porque teve uma vez que foi virtual no aniversário da casa em outubro. Sim, de verdade. 2022. 2022, né? isso mesmo. Eu tive a oportunidade. Então, é muito bom. E o convite é para que a gente possa justamente pensar sobre isso, refletir sobre isso. Porque a vida ela é feita de ciclos. Se a gente observar, quantas vezes a gente diz assim, na próxima semana eu começo uma dieta. É assim que a gente faz? Então, no início de uma semana, no domingo a gente pensa uma série de coisas que eu vou começar ou não. Mês também. Normalmente, na época do nosso aniversário, a gente faz um balanço, né? Fechamento de um ciclo, o início de um novo. Como é que está a vida, como é que eu estou levando, o que é que eu estou querendo, o que é que eu desejo. E final de ano para começo de ano é um outro momento muito marcante, que a gente aproveita isso. E com o advento da doutrina, uma doutrina reencarnacionista, é que a gente aprende mais ainda com essa frase que está na lápide de Kardec, lá em Paris, onde a doutrina nos mostra que o Pai Criador nos dá a oportunidade de recomeçar para aprendizado e reparação. Olha que coisa maravilhosa. Então, se ele, com a sua generosidade, a sua amorosidade, a sua bondade e justiça, nos oportuniza, nos dá esse presente para que a gente, no capítulo da vida, possa escrever um novo capítulo que começa em branco. Claro que tem os capítulos anteriores, onde está toda a contextualização, todo o enredo do que a gente já experienciou e vivenciou. Mas temos a oportunidade e a possibilidade de fazer um novo caminho, uma nova possibilidade. Então, a gente estava conversando ano passado, Dejane, eu disse assim, eu vou falar Jorge, porque meu nome é Aníbal Jorge, né? Então, dentro de casa, eu tenho dupla personalidade. Em alguns lugares eu sou conhecido como Aníbal, outros como Jorge. Inclusive, às vezes, você pega duas pessoas que me conhecem de lugar diferente, falando da mesma pessoa. Aí, quando eu apareço, um dia assim, Aníbal, o outro Jorge. A gente conversa, amor, o que é que tu pensa? Como é que vai ser lá no mundo espiritual? Na tua próxima reencarnação, o que é que você quer pedir? O que é que você deseja? Amor, eu não sei, mas eu sei o seguinte, que ao invés de eu esperar, eu vou tentar fazer agora, para poder, quando eu desencarnar, a minha vida está mais tranquila. Então, nascer, morrer, renascer, ainda é de progredir, sempre tal é a lei. Então, com isso, eu quero pensar em cima disso que a gente falou, porque normalmente nós temos resoluções para o ano que se inicia, né? E aí cada um sabe
aonde o sapato lhe aperta ou da sua necessidade. Alguns escrevem, outros ficam na mente, alguns gostam de, no final do ano, verificar, né? Para que a gente possa pensar. Eu não tenho nada a dizer, porque às vezes nem de mim eu tenho. Então eu tenho que pensar, pode passar, onde eu devo mudar. E aí, esse é meu mote, essa é a minha questão. Quais as minhas resoluções espirituais? Já que os espíritos nos ensinam que a vida espiritual é a vida primária, é a vida primeira, é aquela onde eu não vou largar, porque a matéria do pó venho, do pó voltarei. Ela é secundária. Então, quais são as minhas resoluções espirituais? Esse é meu convite. Inclusive, na live que eu fiz semana passada, e vou fazer a mesma palestra nesse mês de janeiro no GEP da Piedade, que a Karen conhece, né? Vou fazer o mesmo tema. E o convite que eu fiz na live, aqui eu faço também, porque vai ficar gravado, isso eu acho ótimo, é que a gente reveja em alguns momentos do ano, para que a gente pense. Não porque é o ânimo, não, é porque a gente precisa entrar em contato conosco. E aí eu vou trazer a doutrina, na leitura de Kardec, tanto nas obras que a gente chama de obras básicas, mas também outros livros menos conhecidos, como alguns opúsculos, que são livros menores. Menores até do que é o Espiritismo. Eu diria assim, é como se fosse, no Ceará, fosse uma leitura de cordel, que são livretos pequenos para fazer um test drive da doutrina, para lhe apresentar os pontos mais importantes. Não, então, nessa, onde fala o Espiritismo na sua expressão mais simples, ele vai, num dos pontos, ele vai trazer máximas que os Espíritos ensinaram. E aí sempre aí é o item que está lá. E aí eu acho muito bonita essa frase, porque a doutrina, que não é religião, Kardec nos diz que o fim, o objetivo, a finalidade da doutrina, se você espremer todas as páginas, cair nas letras, o que vai ficar é isso, é nos tornar melhores seres humanos. Esta é a preocupação da espiritualidade, a preocupação de Deus com cada um dos seus filhos, com cada um de nós. O nosso melhoramento. Por isso, ano novo. Novas possibilidades para uma vida nova. Que a gente pense, porque a doutrina, com seu tríplice aspecto, e a gente tem sempre que pensar como tríplice aspecto. Quando eu pego dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, cada um deles tem as suas características, as suas propriedades, mas quando eu junto H2O, é outra coisa. Então, a doutrina ela não é religião, ela não é ciência, ela não é filosofia. Ela é um tripé. Eu gosto, sou cearense, né? Então, é um tamborete de 3 pernas. E se esse tamborete tiver com uma perna maior ou menor, eu fico desequilibrado todo tempo com medo de cair. Então, a gente precisa pensar nesse todo. E aí, o próprio Kardec nos fala na introdução desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que o nosso objetivo dessa obra é o ensino moral. A mensagem de Jesus, aprofundada por Kardec e verticalizada pela mensagem dos Espíritos, é somente o ensino moral de Jesus. E com isso, faz com que a gente tenha uma regra de como eu proceder em sociedade. Tanto individualmente. Por que individualmente? Porque a gente aprende com a doutrina que o pensamento é tudo. Então, muitas vezes, o pensamento sou eu comigo mesmo. Claro que não estou só. Né? Tem uns amigos espirituais, né, meu irmão? Minha irmã, que estão conosco. Eu não estou vendo, mas eles estão conosco, fazendo companhia. Companhia boa ou não. Perturbando ou não. Então, que a gente possa, nessa regra de proceder, que abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada. Que a gente possa, não, claro, não só mergulhar nessa obra, mas aproveitar para tirar daí os ensinos morais. Porque
E olha que é como a gente precisa hoje. Kardec diz, os Espíritos dizem que é um roteiro infalível para a nossa felicidade. Quem não quer ser feliz? No futuro, vai ser peça rara essa felicidade. Devido às nossas preocupações, atribulações, insatisfações, então a gente precisa se encontrar, precisa se transformar, para que a gente possa, com isso, ter paz interior, harmonia, saúde mental, física e espiritual, né? Então foi o objeto exclusivo dessa obra. Outro ponto para a nossa lembrança é que eu sou motorista dessa vida, timoneiro desse barco. Eu mesmo tenho que me melhorar. Claro, as companhias podem nos ajudar, mas com a doutrina a gente aprende a reescrever o ditado popular. Me diga com quem você anda, que eu direi quem você é. Me diga quem você é, que eu direi com quem você anda. Que é assim, lei de sintonia. Claro, a gente sabe que as influências também podem nos transformar. Mas a primeira coisa que vai acontecer é a lei de sintonia. A forma como eu penso, como eu falo, como eu ajo, vai fazer com que eu atraia, eu tenha uma maior sintonia. A minha tribo. E muitas vezes a minha tribo espiritual. As redes sociais hoje são ótimas com os algoritmos, né, de fazer isso. O que eu gosto de ver é o que eu mais recebo. Olha a lei de sintonia funcionando aí. E aí eu acredito que o mundo é só aquele. Kardec mesmo fala, os espíritos falam, que se você for num local que você não conhece, uma cidade que você não conhece, e se você for num determinado bairro muito pobre, você vai achar que aquela cidade é daquele jeito. Quando essa não é a realidade, como um todo. Então, a doutrina nos mostra sobre isso, que a gente possa se melhorar. Porque nós nascemos simples e ignorantes. E simples não é com essa simplicidade, mas sim de sermos únicos. Cada um de nós é único. Cada um de nós tem experiências. A Chloe, por exemplo, né, com 3 anos e meio, pode ser mais velha do que ela. Quantas vezes a gente não encontra filhos mais maduros do que pais? A gente até brinca, né? Fulano tal é um espírito velho. Né? Então, a gente nasceu simples e ignorante, mas Deus quer que a gente chegue à perfeição. E Jesus fala de uma coisa muito interessante lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O caminho que leva ao Pai é largo e reto. É um highway. Mas o ser humano imperfeito gosta de caminhos estreitos e tortuosos. Sabe, assim, aquela pessoa que gosta de adrenalina, gosta, se não for com a emoção, não vale. E eles falam assim, que cada um de nós podemos progredir mais rapidamente, ou não, quando a gente fica batendo cabeça. Né? Então, a gente precisa passar por provas para que nós possamos se desvencilhar ou mostrar que nos livramos, nos desvencilhamos de hábitos e vícios que tínhamos, né? Porque às vezes não são fáceis de serem quebrados, de serem mudados. Então, que a gente possa pensar, por isso que o meu convite é que a gente reveja na leitura ou assistindo o vídeo essa temática, porque com isso a gente adquire conhecimento, né? E aí o que ele diz, uns aceitam, entendem, né? E com isso chega mais rápido à meta. Ah, porque é obediente? Não. Eu tenho uma palestra que eu falo assim, disciplina é liberdade. Inclusive, eu trago o trecho da música do Legião Urbana, Renato Russo. E disciplina é liberdade, a doutrina espírita me ensinou, porque pela lei de causa e efeito, eu sei que eu vou ter consequências. Então, normalmente, a gente, quando é indisciplinado, a gente acha que eu tenho que ter liberdade de fazer o que eu queira. É verdade. Eu posso fazer o que eu quiser. Como diz o apóstolo Paulo, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Porque pela lei de causa e efeito eu vou colher o que eu plantei. Cada um conforme a sua obra. Então, aquele que tem disciplina às leis de Deus terá liberdade perante a lei de causa e efeito, porque não vai estar com expiações.
tendo que reparar ou recuperar o tempo perdido. Então, aqueles que aceitam, mais depressa progridem. Mas quem suporta se lamentando, ou quem fica se lamuriando, não progride, ou demora mais. Agora, também aqui tem uma pegadinha. Nós somos espíritos com livre-arbítrio e somos inteligentes. Então, qual é a pegadinha? A gente tem que ter resignação? Temos. Mas resignação do que eu não posso mudar. Porque, às vezes, a pessoa mais simples, né, em termos intelectuais, vai dizer assim, não, é Deus quem quer. Não, Deus não quer a nossa dor, o nosso sofrimento. Ele não quer isso. Ele quer a nossa felicidade, o nosso progresso. Então, ele me deu inteligência para eu transpor, superar, passar pelos obstáculos. Alguns não vai ter jeito. Aí eu preciso me resignar, eu preciso entender. Mas aqueles que eu estou sendo desafiado, que eu estou sendo provado, ou que eu estou espiando por necessidade de correção, de reparação, eu preciso superar e não dizer, não, é Deus que quer, aí eu vou ficar assim, é o jeito. Perdi a oportunidade reencarnatória. Então, que a gente tenha esse cuidado, né? Voltando para esse opúsculo, olha que legal. Deus, por ser soberanamente justo e bom, não nos condena, não nos pune. Eu gosto de falar, e essa história aqui de punir é legal. Tinha um participante de ESE que dizia assim: ele era, inclusive, testemunha de Jeová no passado. Ele disse: Aníbal, eu quando falava, nada contra a religião, mas é porque às vezes a gente se limita nas coisas. Né? A gente mesmo impõe limites, e quando a gente se esclarece, abre o horizonte, é muito bom. Então, a Bíblia mostra Deus punindo, com raiva, aí eu tenho que fazer uma oferenda, tenho que queimar um animal, tenho que matar, né? Aí depois ele está bem. Deus não é bipolar, não. Ele dizia assim, parece que Deus era bipolar. Às vezes está de bom humor, às vezes está de mau humor. Não pode, não é assim. Então, Jesus vem nos mostrar justamente isso. Esse Deus amoroso, esse Deus Pai, que nos ama infinitamente. Né? E eu acho muito bonito quando Jesus vai mostrar esse amor de Deus, quando ele diz, quem é o pai cujo filho lhe pede pão e você dá uma pedra? Ou, se seu filho lhe pede um peixe, você lhe dá uma serpente. Aí ele arremata com muita beleza e propriedade quando diz assim, vocês que são imperfeitos, são incapazes de fazer isso com seus filhos, imagine Deus, que é um pai generoso, amor. Então, ele não nos pune, ele não nos castiga. E são coisas que vêm de atavismo, de reencarnações passadas, de educações passadas, onde a gente vê isso. Na verdade, para mim, Deus é um grande programador, onde o sistema funciona, não tem bug. Fez? Perfeito. Teimou? Demora. Na verdade, as penas eternas são enquanto você está teimando, batendo cabeça. Que diga André Luiz, no tempo que ele passou na região umbralina. Né? Sofrendo, ateu, mas no dia em que ele pensa que deve existir algo maior, que ele pede ajuda, que ele clama, ajuda chega. E é legal que quando na obra a mãe dele o visita, que a mãe dele está numa esfera muito evoluída, ele, igual todo filho, né, vai dizer, mãe, a senhora é muito injusta, parece que não me ama, não gosta de mim, eu sofrendo lá. E aí o que é que ela disse? Não, meu filho, tanto você como seu pai têm meu amparo, apesar de eu estar fazendo outros trabalhos, mas eu deixei diuturnamente uma dupla de emissários para lhe resgatar. E tanto é que quando ele entra em conexão, ao mesmo tempo ele vai para o nosso lar. Diuturnamente é 7 dias da semana, 24 horas do dia. E assim é Deus. Então ele não nos castiga, ele quer o nosso bem. E ele oferece o nosso meio para a gente progredir e reparar o mal que fizemos. Que a gente aproveite disso. Né? E aí, lembrando, por isso que a gente está colocando, se a gente está falando de reencarnação, como eles aqui dizem, que a gente possa pensar também no ano. Pensar nesses ciclos menores, de semanais, mensais, de aniversário natalício, de ano novo, né? Porque se eu não fizer direito, eu vou ter que repetir. Vou ser reprovado.
Enquanto é igual faculdade. Quando eu tenho créditos a cumprir, obrigatórios e outros optativos, mas eu preciso chegar a uma numeração para eu poder receber o diploma. Imagine, espírito de luz. Então, tem cadeiras que eu não gosto. Aí eu estou só sendo reprovado. Então, é melhor, às vezes. E a estudante faz isso. Cara, o Aníbal não está dando certo nesse ponto, nessa disciplina. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele prosseguir um pouco, depois ele volta. Porque enquanto eu não cumprir essa disciplina que é obrigatória, eu não consigo fazer. Eu posso até fazer mais crédito, mas se eu não fizer aquela grade mínima, eu não me formo. Assim é a vida. Então, se eu empregar mal, eu vou ter que voltar para fazer. E aí sempre é mais doloroso, porque aquilo que eu não fiz bem feito, o que eu vou precisar fazer, às vezes eu preciso passar pela provação. Então, às vezes, alguém muito arrogante, às vezes vai vir uma instância de humilhação, para aprender como foi que o outro sentiu no sapato que eu não estava pisando, e agora eu tenho que calçar. Então, que a gente possa aproveitar para que eu faça, porque senão eu vou ter que fazer no dia seguinte o que eu não fiz na véspera, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte, ou na próxima reencarnação. Até algumas pessoas chegam para mim e conversam, Aníbal, olha, eu já conversei com o homem lá de cima. O que é que tu conversou? Eu disse para ele que eu vou deixar para a próxima existência. Que nessa não tem mais jeito. Aí eu digo, cara, tu está fazendo procrastinação espiritual. Quantas vezes... Aí eu dou o arremate final, né? Checkmate. Quantas vezes tu já chegou nessa afirmativa? Nas reencarnações passadas, tu disse a mesma coisa e adiou para essas. Eita, rapaz, agora é ruim. Tem que fazer agora, né? E aí, olha que legal isso, que Jesus o tempo todo está falando dessas coisas. Quem gosta aqui de cuidar de jardim? Não nessa época, né? Mas nessa época está frio, é difícil. Mas na época de jardim, né? Ela adora planta. Eu gosto de aguar, né? Mas cuidado não é comigo. Mas olha que interessante essa frase que Kardec traz, né? Dessa máxima extraída do ensino dos espíritos, mostrando algumas ervas daninhas, como o egoísmo, o orgulho. E aí são pontos para eu avaliar, né? A vaidade, a ambição, a cupidez, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para nós, como espíritos, ervas venenosas, ervas daninhas. Aqueles que cuidam, no nosso gramado, às vezes surgia tiririca. Se você não cuida de tirar um pouco, às vezes eu me sentar, minha filha até gosta de fazer isso, sentar e tirar a tiririca. E o pior que é interessante, que quanto mais você tira, mais aparece. O olho fica vendo. Mas também se você não tira, toma de conta que você às vezes precisa trocar o gramado, ao ver aconteceu lá no condomínio da gente, na piscina, que teve que tirar, ficar na areia, deixar umas 2 semanas para ver se aparecia ainda, botar veneno, para replantar só depois de 1 mês. Não foi isso que aconteceu? Olha que interessante. Então, ele está dizendo, os espíritos dizem que essas condições são ervas venenosas para o nosso jardim, aos quais é preciso todos os dias constância, arrancar alguns brotos. Porque também a gente não muda da noite para o dia. E aí é legal. Alguns aqui já têm um tempo de caminhada espiritual. E aí, se você olha para trás, 5 anos, 10 anos, a gente vê o quanto a gente já mudou. Porque não é da noite para o dia. A natureza não dá saltos. Podemos apressar? Podemos. Mas tem que ser com consistência. Todo dia tira um brotinho desse. Agora, olha que legal. Qual é o remédio? Não tem veneno. Não tem contraindicação. E é justamente o que a doutrina nos mostra. Caridade. Fora da caridade, não há salvação. E humildade. São elementos ou remédios que nós devemos usar conosco todo dia. Porque tem hora que a gente está espoletado, né? Tem hora que a gente não acordou direito. Ou não dormiu direito. E aí a gente não está bem. Mas é interessante que quando a gente começa a ficar mais atento, a gente percebe que não está legal. Que não fez uma coisa direita e se arrepende. E é justamente o que os espíritos dizem. Arrependimento é o primeiro caminho, o primeiro passo do caminho, né, da reparação. Porque eu preciso ter a consciência
E eu tenho consciência quando eu me arrependo de algo que eu fiz que não foi adequado. Correção. Eu preciso reparar para quem eu fiz. Não é isso que eles falam? E o terceiro passo, mudar. Porque se eu não mudar, eu posso fazer de novo com a mesma pessoa ou com mais um bocado. Então, que a gente possa aproveitar isso. Né? Caridade e humildade. Olha, já até antecipei. Eu não estou vendo, que às vezes a gente vê o que é que vem pela frente. Aí a gente deixa para falar depois. Mas já falei. Então, pode passar, por favor. Então, olha que legal nesse resumo. Que agora, esse livro, esse opúsculo, tanto tem máximas, como tem um resumo. Né? É um FAQ. As questões, os pontos mais interessantes que a doutrina nos apresenta. Então, olha o que Kardec fala desse resumo dos espíritos. Deus nos diz, todos podemos aspirar à suprema felicidade. Alguém aqui quer ser infeliz? Tipo aquele personagem que diz assim, ó dor, ó vida, ó céus. A gente sabe que esse tipo de atitude, esse tipo de postura, de fala, ou de pensamento, ou de atitude, nos leva a ter uma energia mais baixa, a contaminar o fluido cósmico universal que está no meu entorno, a jogar no meu organismo toxinas mentais que vão se transformar em doença. E aí eu vou dizer, tá vendo que nada dá certo? Claro, nada dá certo porque você não está pensando legal. Então, se eu tenho outro tipo de pensamento, melhora. Então, ele quer que a gente seja feliz. E aí eu preciso adquirir conhecimentos. Mas, além de adquirir, tem outra máxima que os espíritos dizem, é assim, a doutrina espírita precisa ser bem compreendida. Compreendida é entendimento. Eu preciso ler para conhecer, meditar, refletir, mas ele fala, mas acima de tudo, muito bem, a doutrina precisa ser, mas muito bem vivida. Eu preciso viver, eu preciso fazer com que os ensinamentos da doutrina transpirem, que eu sue, que eu viva, que eu vivencie, que corra no meu sangue. Né? Ele diz assim, fugiu a palavra, a doutrina precisa ser muito bem compreendida, mas, acima de tudo, muito bem sentida. Eu preciso sentir, eu preciso vivenciar. Pode passar. Tá? E aí, uma coisa muito interessante, a gente fez a oração aqui inicial, a gente tem como hábito a oração inicial, a oração final. E o que é legal, mas ao mesmo tempo é interessante fazer o contraponto. Normalmente, na doutrina, a gente faz a oração espontânea, do que eu estou sentindo. Mas claro que nada impede eu fazer uma oração lida. Uma oração que eu goste. Né? Tanto é que o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo são preces espíritas, né? Orações que começam com o Pai Nosso e traz para cada momento, cada circunstância, uma oração que eu posso muito bem me utilizar dela em momentos que eu preciso, em momentos que eu queira. Né? Inclusive, no livro Mediunidade e Consciência, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que só tem 4 capítulos, e um deles é sobre a oração. Bem interessante. Tem um ponto que ele vai falar que você, às vezes, fazendo um atendimento fraterno, aí você pede para a pessoa orar, ou diga, ore todo dia. Só que a pessoa, às vezes, nesse livro vai falar que a pessoa, às vezes, está tão desarmonizada, tão desequilibrada, que ela não consegue concluir uma frase, porque o pensamento dela já vai para o problema. E aí ele sugere lá, então, como é que eu posso pedir para a pessoa fazer uma oração espontânea? Se ela não consegue nem concatenar os raciocínios, a lucidez, a clareza. E ele diz, pergunte se a pessoa tem uma oração escrita, é devota de algum santo, pega aquela oração e leia. Porque mesmo lendo, é fantástico. Porque ele vai dizer lá no livro que aquele espírito, ou aquele santo, né? Normalmente é assim. Aquele santo, ou aquele espírito de luz, ao fazer aquela oração, ao psicografar aquela oração, alguém recebeu, né? Né, Carol? Ao psicografar aquela oração, mas ninguém vai dizer que é psicografia, os versos, a métrica, harmonizam. São palavras que edificam o espírito, que elevam a alma. Então, aquilo tem validade, aquilo tem sustentação, aquilo auxilia, aquilo ajuda. E já é um começo para eu sair de uma condição de desarmonia,
de não conseguir pensar direito, não conseguir concatenar palavras, quanto mais frase, quanto mais estrofes, ou concluir até chegar um assim seja, um amém, eu leia. Eu acho fantástico essas orientações contidas nessa obra, porque quebra paradigmas, né? Às vezes a gente vai pedir alguém para fazer uma oração numa sala de aula e a pessoa, rapaz, eu não estou harmonizado. Que corra boa, a oração é para a gente se harmonizar. Então, faça, né? Então, que a gente possa orar. E aí, que a gente, nessas orações, no meu dia a dia, pedindo força, pedindo fortalecimento, pedindo amparo para esse ano novo, para essas novas possibilidades, né? Eu me lembre que eu também preciso me transformar em relação às minhas faltas, pedir força para onde eu preciso mudar, porque com isso eu vou me melhorando também, melhorando a psicosfera no meu entorno. E eu acho muito bonito esse termo que André Luiz chama, né? A psicosfera é muito gostoso, pode passar. Então, que a gente lembre disso. E aí a gente traz nessa máxima que a caridade é a lei suprema do Cristo. E aí o Livro dos Espíritos nos fala disso. Quando Kardec pergunta, não fazer o mal resolve? Não, não resolve. Eu tenho que fazer o bem. Então, eu tenho que praticar o bem, eu tenho que agir. Não é ficar em cima do muro. Não, eu não faço o mal, mas também não faço o bem, não resolve. A gente precisa agir, porque é na ação que a gente se fortalece, que a gente cresce. Tá certo? Então, são algumas máximas, né? E em relação à caridade, nós muitas vezes, claro que é importante, a gente sabe que temos muitas pessoas com necessidades materiais. Sabemos, né? A gente precisa doar. Mas precisa entender também, e com a doutrina a gente aprende isso, que vai além da matéria. Que eu tenho a caridade de pensamento. Porque o pensamento, ideoplastia, outra palavra de André Luiz que eu acho muito bonita. Pensamento cria formas que podem ser saudáveis ou não, para a minha pessoa como para terceiros. Imagine eu pensando na desgraça da outra pessoa. E os espíritos falam disso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Com relação a amar os inimigos. Ele vai dizer, ele traz, como se fosse uma receita de médico. Meu irmão, você precisa tomar 3 remédios. Quais são? Primeiro remédio com relação à pessoa que você não gosta. Não pragueje ela. Né? E Jesus fala disso. Se você disser raca para o seu irmão, você já está em falta com ele, porque você está praguejando algo contra ele. Segunda coisa, não fique feliz quando uma coisa ruim acontece para a pessoa que você não gosta. Porque normalmente a gente é interessante, né? Isso tudo pode ser só em pensamento, não precisa falar para ninguém. Por isso que a caridade de pensamento também é importante. E às vezes eu digo assim, Deus é bom, Deus é justo, aqui se faz, aqui se paga. Terceira coisa, ore pelo seu inimigo. Porque por meio da oração, eu estou emanando sentimentos e palavras para o universo que vai chegar àquele irmão, como eu também estou mandando para dentro de mim. Porque eu preciso ter sinceridade na oração. Né? Então é tão interessante isso, e ele vai justamente falar disso, caridade pelo pensamento, para eu ser indulgente pelas faltas do próximo, mas também caridade de palavras. Palavras que levantem, que conforte, que traga esperança. Ou até a não palavra, poder ouvir o outro, que às vezes era o que o outro precisava desabafar. Né? Então que a gente possa pensar nisso, nessas caridades. E porque leva tempo para progredir. Mais tempo, menos tempo. Quanto tempo vai depender de cada um. Né? Quando pergunta, quanto tempo o tempo tem? Não sei. Por isso que eu disse lá no início. Cada um deve saber de si aonde está pegando. Se não, pergunta. Ou então escuta mentalmente o que os outros falam de você. Falam no sentido assim, fulano, isso aqui está errado, não faça isso, faça aquilo. Olha, isso aqui não dá legal. Você é assim. Porque nós somos ótimos para olhar os defeitos dos outros, mas não vemos os nossos, né? Então, se eu não consigo me perceber, que eu escute a percepção do outro. É com isso
vá procurando as minhas resoluções. Como também ouvir a consciência. Muitas vezes falam na nossa cabecinha os pensamentos, mas eu não dou ouvido. Não, não, isso ainda não, isso é besteira, isso aí é besteira. Então, que a gente possa se despojar. Você me avisa o tempo, essa e mais uma só. Tá bom. Ela já esqueceu tanto tempo, eu pedi Já. para ela olhar. 7h45. Bom, Finalizando. a última coisa, para lembrar sempre essa frase que Chico sempre nos falava, porque eu acho ela muito boa, fantástica, porque às vezes a gente precisa trabalhar uma coisa em nós, o auto-perdão. Às vezes eu não me perdoo. Às vezes eu acho que eu não tenho mais jeito, que eu não mereço, que eu não tenho mais oportunidade. Então me lembre disso, porque às vezes eu me arrependo de coisa que eu fiz e eu fico me lamentando, eu fico me auto-penitenciando, eu fico me auto-flagelando, eu fico com remorso. Para mim o remorso é um ácido que corrói o espírito. Isso eu aprendi muito em reunião mediúnica, dialogando com irmãos, com remorso. E muitas vezes ouvindo o sentimento do médium, que ele sente no seu perispírito diante daquela emoção. Então, o remorso, para mim, é o câncer do espírito. É um ácido que queima o ser. Então, eu me lembre sempre que eu não posso voltar atrás do que eu fiz, do que eu pensei, do que eu falei. Mas hoje eu posso começar um novo dia. Um ano novo, com novas possibilidades e uma nova vida. Eu agradeço e peço desculpa pelo horário, Não mas tem quem que estava coordenando perdeu o horário, eu não tenho culpa. Porque eu acho que ela chegou de viagem, ainda está com o fuso horário aperreado. Né? Aperreado, bem cearense, né? Mas eu agradeço por estar aqui hoje, né? A casa iniciando os trabalhos de 2025. Mais uma vez estando aqui depois de 2 anos, 3 anos, né? Foi em 2022 e muito feliz por ver tantos irmãos, ver o local maior, né? Ver um espaço maior para poder acolher, porque assim, a espiritualidade é assim, ela aumenta o espaço porque ela sabe que vai mandar mais gente, né? Então isso é maravilhoso. Além do aspecto virtual, que permite que outros irmãos que às vezes já frequentam a casa não possam vir, estão assistindo, como aqueles que podem assistir depois. Então, meu muito obrigado aos que estão aqui e aos que estão aí. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um. Nós que agradecemos. Na verdade, é tão gratificante, tão bom a gente ter um palestrante presencialmente, faz tanta diferença, né? Eu acho que o sentimento foi de todos. E além de estar off, eu fiquei muito envolvida, então não prestei atenção no horário. Eu fui beneficiado. Vamos então agradecer, fazer uma prece. Você pode fazer para a gente, Aníbal? Está explorando. Sim. Já que passou do horário, né? Já que passou do horário, Tá certo. e aproveitar, com certeza. Vamos lá. Obrigada. Amados irmãos, aqueles que desejarem fechar os olhos, vamos serenando os pensamentos, aquietando a mente, fazendo algumas respirações profundas, porque acalma, oxigena a nossa mente, diminui o nosso metabolismo e possamos agradecer ao Pai. Agradecer ao Pai por essa vida, pela oportunidade diária que Ele nos dá de abrir os olhos, desse espírito poder aproveitar novas oportunidades, novas possibilidades que possamos construir em nossas vidas. E que saibamos, Senhor, tirar proveito. Que cada um de nós possa se fortalecer, possa se engrandecer. E que sua luz, que a nossa luz, possa brilhar, guiando outros irmãos que porventura se encontrem perdidos, guiando-os, não ofuscando-os. Possamos ter a serenidade, o amor, a caridade e a humildade. Que esses remédios para o espírito possam se fazer presentes mais em nossas vidas.
que o ano de 2025 seja pleno para cada um de nós, de novas possibilidades para mudança e progresso espiritual. Que assim seja.